Olá, meus amores! Olha a gente aqui de novo para mais uma aula de História. Isso mesmo, aulinha de História. E antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto da aula de História, lembrando que nós ainda estamos usando o módulo 3. É o quarto bimestre, mas ainda vamos terminar de usar o módulo 3, certo? E para essa nossa aula de História, vocês vão usar o módulo 3 e irão abrir na página 245, pois nós vamos falar sobre os bairros no passado. Vocês não sabem o quão charmoso, o quão bonito eram os bairros no passado. Vocês querem ver? Vamos lá com a tia aprender. Então, meus amores, como a tia falou, né? Nós vamos dar continuidade ao assunto de história e hoje nós vamos falar sobre os bairros no passado. Olha que imagem bela essa que a tia colocou aqui para vocês. Olha os transportes, os carros, os ônibus. Isso aqui é um ônibus, tá, gente? Os carros, o tráfego, né? O trânsito, as linhas ferroviárias, que na verdade não são linhas ferroviárias, eram os bondinhos, né? Que passavam. Estão vendo esses fios aqui, ó? E o trilho no chão. Os bondinhos passavam juntamente com os carros, certo? Aqui tem as pessoas, né, aguardando para atravessar ou aguardando o ônibus. E vocês podem ver até mesmo a estrutura das construções, a organização é bem diferente das coisas que a gente vê hoje em dia. Muitos elementos que vemos nos dias atuais, nos bairros não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas não tinham iluminação ou eram iluminadas com lampiões. Coloquei aqui essa imagem para vocês, tá certo? Isso aqui é um lampião. Antigamente, há muito tempo atrás, enquanto não existia energia elétrica, certo? Existiam os responsáveis, né? Que eles iam acender os lampiões. Aqui nos lampiões tinha um óleo de baleia, né? E eles vinham com um pau bem grande e em cima aceso e eles colocavam aqui dentro, aqui é de vidro, certo? Que era para impedir que o ar entrasse, né? Para não apagar o lampião. Eles acendiam a pontinha da vela, né? Do lampião e esse lampião ficava aceso durante toda a noite. Tinha o horário de acender e o horário de apagar. Normalmente o lampião era aceso a partir das 6 horas da noite e ele era apagado às 4h30, 5 horas da manhã. Essas mesmas pessoas que acendiam iam lá, né, com um pauzinho, como se fosse uma sinaletazinha e coloca assim e consegue apagar os lampiões. Tudo isso antes da nossa energia elétrica, da nossa querida energia elétrica, chegar ao nosso país. Ela só chegou em 1900. A maioria dos bairros também não possuíam serviços de água encanada. Os moradores geralmente retiravam água de poços ou chafarizes públicos. A tia colocou aqui a imagem de poço, né, um poço artesanal. Aqui tem uma corda, né, com um balde na ponta, onde ele é jogado e as pessoas puxam ou então usam uma manivela, né, que vai girando, vai trazendo essa corda e traz o balde até a superfície, onde ele é retirado e colocado a água em outro recipiente. E aqui a imagem de um chafariz. Esse chafariz público, ele ficava em um ponto estratégico da cidade, numa praça, em um local onde tivesse bastante acessibilidade às pessoas e existiam torneiras, onde os moradores daquela localidade poderiam ir com as suas vasilhas, né, com seus vasos, encher e até mesmo lavar as suas roupas aqui, nos chafarizes, certo? Chafariz quer dizer construção com bicas para distribuição de água. Por isso que ele está grifadinho aqui, tá certo? O chafariz é uma construção com bicas para distribuir a água, porque naquela época não existia água encanada, igual a gente tem hoje em nossas casas. Porém, nessa época, já existiam nos bairros alguns locais para lazer,
como praças, parques, teatros, quadras de esportes e bibliotecas. Eu acho que para vocês às vezes até surge estranho esse nome biblioteca, né? A gente usava muito a biblioteca na época que a gente precisava fazer um trabalho, que a gente precisava fazer uma pesquisa, porque a gente não tinha internet para nos ajudar. A gente só tinha as bibliotecas e seus famosos livros com as suas histórias para que a gente pudesse fazer os nossos trabalhos. Então aqui, ó, vocês estão vendo, né? Uma praça aberta assim, um campozinho onde as crianças estão praticando esporte, jogando futebol. E aqui nós temos uma pequena praça onde tem alguns brinquedos como gangorra, que hoje em dia a gente ainda pode ver, né, nas nossas praças. Só que naquela época esses brinquedos eles eram feitos de madeira. Hoje em dia esses brinquedos eles normalmente são feitos de ferro. E a gente tem que tomar bastante cuidado para não se machucar, porque eles acabam enferrujando, né? Muitas vezes por falta de cuidado da gente, pelo tempo exposto à maresia, essas coisas também por falta de manutenção e acabam quebrando. Observe a fotografia abaixo, que retrata um bairro da cidade de São Paulo em 1910. Esse aqui é um bairro, fotografia que representa a rua 25 de março, na cidade de São Paulo, em 1910. Para quem não sabe, a rua 25 de março é a rua mais famosa no estado de São Paulo, porque é a rua onde fica todo o comércio. Muitos revendedores, muitas lojinhas de roupa que a gente tem aqui no nosso estado, por exemplo, viajam para essa rua, né, para São Paulo, para visitar a rua 25 de março e poder comprar as suas mercadorias e revender aqui para a gente, tá certo? Lá eles vendem muita coisa no atacado, preço barato, coisa que vem da China, entre outras coisas. Roupa, sapato, acessório e infinidade de materiais que são vendidos lá. Mas aqui é essa mesma rua no ano de 1910. Olha só. Construções residenciais. Olha as construções residenciais como eram. Os telhados, né, eles tinham um caimento diferenciado de 4 em 4, ó. Aqui o telhado era diferente, né? Existia toda uma estrutura, né, as portas diferenciadas aqui. Aqui é um comércio, certo? Estabelecimentos comerciais. Aqui é a fachada do estabelecimento comercial. Normalmente os estabelecimentos comerciais nessa época tinham várias entradas, né? Porque o fluxo de pessoas era grande, então ele tinha várias portas para que as pessoas pudessem transitar com mais facilidade, certo? Rua com paralelepípedo, as ruas não eram asfaltadas igual a gente vê hoje em dia, não. Eram calçadas de pedrinhas mesmo, com paralé. Existiam bastantes vendedores ambulantes, né? A gente sabe que hoje em dia ainda existe, principalmente se a gente for naquele calçadão ali, o que tem de vendedor ambulante fora do limite. Mas aqui observem que eles ficam bem tranquilos e cada um respeita o seu espaço na calçada. Aqui, ó, essas linhazinhas que vocês estão vendo bem fininhas aqui, são as trilhas do bonde, que era um dos meios de transportes mais utilizados por aqueles menos favorecidos, né? Entre outros. Então, vocês podem observar, ó, a estrutura dessa foto. Se vocês verem a foto da rua 25 de março, atualmente, vocês vão ver o quão diferentes estão. E olha só, aqui nós temos os cocheiros, que era também outro meio de transporte, né, que era muito utilizado, que eram as carroças. Só que não era carroça de qualquer jeito. A carroça, ela tinha uma estruturazinha, como se fosse uma casinha, e por isso que é um cocho, né, como eles chamam, e as pessoas entravam e o cocheiro, que era a pessoa que guia o cavalo, né, ele levava as pessoas de uma localidade para outra. Normalmente, as pessoas que usavam um cocheiro eram pessoas, ó, de um poder aquisitivo bem grande. Não era qualquer um que podia andar de cocho, não, gente, tá? Olha só. Agora nós vamos falar sobre vivendo valores, certo? Vamos pensar em alguns valores. O que é que a gente deve fazer? O nosso país, o nosso mundo está cheio de grandes riquezas, né? As construções, as fotos que contam a história do nosso país, do nosso mundo. Então, as construções antigas dos bairros representam uma parte importante da história da região.
Esses locais devem ser preservados por toda a população. Para quem não conhece, aqui é a Praça Fausto Cardoso, aqui em Aracaju, lá na Rua da Frente, né? Aqui fica o Palácio os palácios, né, dos governadores, eu não entendo, não sei falar direito, mas eu acho que é isso. Né? Um palácio aqui, na realidade, não é um palácio igual aquele de príncipe e princesa não, tá, gente? E aqui existem essas construções que são, ó, da época do rei de Portugal, gente. Para vocês podem ver pela estrutura, pela a delicadeza dos detalhes. Então, isso aqui são patrimônios históricos. Lembra que a gente falou lá na outra aula de história? Esse daqui são patrimônios históricos, são tombados, né? E a gente deve preservar, não deve pichar. Como vocês podem ver aqui, um local tão bonito que serve para os namorados ficarem debaixo, né, para não estar no sol. Você pode ir com sua família e tirar uma bela foto, mas infelizmente as pessoas não respeitam e acabam pichando o local. E olha só, pichação é crime. Se alguém for pego pichando uma residência particular de alguém ou um monumento público, ele pode ser preso, tá? Vamos responder a essa atividadezinha aí no livro de vocês. Pega o módulo 3 de vocês, página 245. Observem a imagem. O que mais chamou a sua atenção? Aquela imagem lá que a gente falou da rua 25 de março. Essa aqui, ó. Ele quer saber o que mais chamou a atenção de vocês. A tia vai colocar a resposta pessoal dela, porque vocês no momento não estão aqui comigo, né? Mas eu sei que vocês estão me mandando a minha resposta pela minha mentezinha e eu vou escrever o que vocês estão achando aqui também. Combinado? Então, o que foi que mais chamou a nossa atenção naquela imagem da rua 25 de março, lá em São Paulo? Hein? Tarararã, tarararã. Os cocheiros, vírgula, a rua de paralelepípedo, a rua, a rua de paralelepípedo, vírgula, os vendedores ambulantes, e os estabelecimentos comerciais. Então, vocês aí de casa me mandaram uma respostazinha, né? Pela mente, e a tia escreveu aqui. O que foi que mais chamou a nossa atenção naquela imagem do bairro, né, da rua 25 de março, lá em São Paulo? Os cocheiros, a rua de paralelepípedo, os vendedores ambulantes e os estabelecimentos comerciais. Claro que quem quiser pode colocar outras respostas, né? Lembrando, gente, a tia esqueceu de avisar. Essa atividadezinha aqui, vocês irão fazer aí no caderno de vocês aí em casa. Faz o cabeçalho bonitinho, certo? Copia a pergunta que está na página 145 de vocês, ó. Página 145 do livro de vocês. Vocês olham a imagem com mais tranquilidade. Tá na página 245, desculpa, eu falei 145, né, gente? É 245, 245. Aqui a primeira questão. Vocês vão copiar no caderno e vão responder. A resposta aí é pessoal, mas a tia colocou essa daqui para vocês, combinado? Vamos lá, deixa a tia apagar aqui. Para
vocês, para a gente poder dar continuidade à nossa aulinha de história sobre os bairros no passado. Agora a gente vai falar sobre o cotidiano desses bairros aí no passado. O que quer dizer cotidiano? É aquilo que é feito no dia a dia. Como é o dia a dia desses bairros antigamente, tá? Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros eram bastante diferentes da atualidade. Observe algumas situações a seguir. Olha só, essas imagens aqui estão aí no livro de vocês, módulo 3, página 246. Os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros. Fotografia mostrando o Largo da Sé, na cidade de São Paulo, em 1910. Gente, nessa época existia carro? Existia. Porém, só quem andava de carro, só quem tinha carro era quem tinha muito poder aquisitivo, quem tinha, bastante dinheiro. Quem não tinha, utilizava o serviço dos cocheiros, que foi o que a tia falou. É uma carroça, né, normalmente com 2 cavalos à frente. O cocheiro, ele senta aqui mais alto e existe como se fosse uma casinha onde o passageiro ou os passageiros ficavam dentro para poder se locomover de uma parte para outra da cidade. E eles faziam o pagamento. Hoje em dia a gente pode dizer que aí seria o nosso Uber, o nosso 99 da atualidade, né? Vamos lá. Nossa segunda imagem, que também está aí no módulo 3 de vocês, página 246. Aqui, gente, olha só, é um funcionário, né, público da época, né, 1910, e ele está acendendo um lampião. A iluminação nos bairros era feita por lampiões, acendidos manualmente. No início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas, acendendo um a um os lampiões e os apagando quando amanhecia. A fotografia retrata um acendedor de lampiões na cidade do Rio de Janeiro em 1910. Aqui já é no Rio de Janeiro. Então, quando dava 6 horas da noite, que é mais ou menos a hora que está escurecendo, eles iam lá com esse bastão, né, com fogo na ponta, acendia o lampião. O que tinha dentro do lampião? Óleo de baleia, porque a durabilidade dele é melhor e ele fica muito mais tempo aceso e era difícil de apagar, assim, com qualquer coisa. Quando era de manhã, eles vinham com um bastão parecido com esse, só que como se fosse um copinho de metal, que eles colocam assim em cima do pavio, abafa o fogo e apaga o lampião, certo? Vamos agora para a nossa terceira imagem. As ruas eram de terra ou de pedras, chamadas paralelepípedos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, Rua Capitão Salomão, na cidade de São Paulo, em 1912. Olha só, aqui além da rua ser de paralelepípedo, a gente pode ver o trilho do bonde aqui, por onde ele passava, que era um dos meios de transporte também muito utilizado pelas pessoas dessa época, tá? Vamos para mais uma atividade, que é a segunda questão, que se encontra na página 246 do módulo 3 de vocês. Lembrando que vocês irão copiar essas perguntas e as respostas no caderninho de vocês. Cabeçalho completo, copia a pergunta e a resposta. Olha só, gente, as respostas ela é muito pessoal, porque vai de acordo com o que cada aluno visualizou dentro do que aprendeu. Combinado? Compare o cotidiano de um bairro no passado com o cotidiano de um bairro em que atualmente você frequente. É possível notar alguma diferença? Use as imagens como exemplos e converse sobre isso com seus colegas. Gente, vocês viram aí que a rotina dos bairros antigamente era pouca movimentação de carro e mais cocheiros. Não existia energia elétrica e as ruas eram de paralelepípedo. Já atualmente, o que é que a gente vê?
Bastantes carros nas ruas, né? Opa, o piloto de tia não tá querendo ajudar, não. Bastante carros nas ruas, vírgula, existe energia elétrica, né? Existe a energia elétrica, elétrica, vírgula, o que mais? A maioria das ruas são asfaltadas, né? Eu vou dizer até por aqui, pelo o bairro, né? O Santos Dumont, que a gente anda frequentando bastante. A maioria das ruas são o quê? Asfaltadas. Asfaltadas. Eita, aqui o piloto tá fazendo... Olha só, a tia colocou só esses 3. Bastante carros nas ruas, existe energia elétrica, e no caso aqui vai ser um I, né? Porque foi a última que a gente colocou. E a maioria das ruas são asfaltadas. Hoje em dia, né, na maioria dos bairros, poucos bairros ainda têm ruas de paralelepípedo. A grande maioria já está sendo trocada para o asfalto. Agora vamos relembrar um pouco do que a gente estudou nesse capítulo aí, nesse módulo 3, né? Vamos lá. Deixa eu te apagar aqui para vocês visualizarem melhor, tá bom? Lembrando que a resposta dessas 2 questões aí que vocês irão fazer no caderno é respostas pessoais. A tia coloca uma resposta aqui no quadro, mas vocês vão responder de acordo com o que vocês estão vivenciando, de acordo com o bairro que vocês frequentam, de acordo com o que vocês visualizaram lá na imagem, combinado? Neste capítulo, você aprendeu sobre os bairros no passado e conheceu um pouco mais sobre a história do lugar onde você mora. Vamos relembrar. Olha só, aqui, por incrível que pareça, é uma foto de Aracaju, certo? Passando os bondinhos elétricos. Nós também já tivemos bondinhos elétricos aqui no nosso estado, na nossa capital, certo? Aqui é uma foto de Aracaju. A tia pesquisou lá na internet e achou essa foto aí. Legal, né? Bora lá. Todos os bairros têm história e cada um deles foi formado de uma maneira diferente. A cidade de Aracaju, o bairro de Aracaju, ele foi pensado como um jogo de xadrez. Se vocês observarem aqui, ó, a linha assim, ó, cortando, formando literalmente um tabuleiro de xadrez. Então, a nossa cidade, o nosso bairro, né, a nossa capital, ela foi pensada como um jogo de xadrez. Então, toda a estrutura desse bairro aqui acompanha como se fosse um tabuleiro de xadrez, certo? Aqui é a imagem, né, há alguns anos atrás, de Aracaju, certo? É uma vista aérea, tá? É uma vista aérea de Aracaju, aqui é o Mercado Central, ó. E vocês podem ver que é bem diferente do que existe hoje em dia, tá bom? Aí é ele no passado, aqui é Aracaju no passado. No passado, os bairros eram muito diferentes. Eram comum as pessoas andarem de bonde ou de carroça. Em alguns bairros, a iluminação era feita por lampiões e geralmente não havia água encanada. Então, a tia colocou aqui, né, os lampiões, os acendedores de lampiões, e aqui os famosos chafariz, que ficavam em locais públicos onde as pessoas poderiam ir buscar a água para poder colocar dentro da sua casa e até mesmo lavar seus utensílios e tudo mais. Ao longo dos anos, os bairros passaram por transformações.
Muitas ruas foram asfaltadas e receberam iluminação elétrica, entre outras melhorias. Aqui nós temos duas fotos da mesma localidade de Cuiabá. Essa primeira foto aqui a gente não sabe em que ano ela foi tirada, certo? E aqui é Cuiabá em 2015. Vocês podem observar que até a estrutura das ruas foi modificada, né? Algumas construções já não existem mais ou foram modificadas, certo? Os patrimônios culturais são importantes para a população e devem ser preservados. Aqui eu coloquei para vocês, né, os patrimônios culturais de todo o mundo. Tem o Cristo Redentor, né, tem a Muralha da China, entre outros aqui. São de todo o mundo. Então, tudo isso aqui ele deve ser cuidado, deve ser preservado e é nossa obrigação, não somente dos poderes públicos, certo? Vamos rapidinho responder aqui essa atividade no Mais Atividade. Vocês vão abrir aí o módulo 3 de vocês, página 251, 251. Marque com o X os serviços públicos que podem ser encontrados nos bairros onde você mora. Gente, aqui é uma pergunta pessoal. A tia vai marcar aquilo que ela encontra no bairro que ela mora, certo? No meu bairro tem iluminação pública? Tem. No meu bairro tem coleta de lixo? Tem. No meu bairro há pavimentação das ruas? Há. No meu bairro há serviço de limpeza? Às vezes, mas vai, uma vez no mês, a cada 2 meses. A água encanada? Sim. E a entrega de correspondência? Sim. E eu acredito que todos vocês também vão marcar todos, porque hoje em dia, nos dias atuais, nós temos, graças a Deus, ou bom ou ruim, todos esses serviços públicos prestados em nossos bairros. Página 252. A gente respondeu a 251. Agora nós vamos para 252, do módulo 3 aí na disciplina de História, página 252. Complete as frases com as palavras que correspondem aos desenhos. Depois complete a cruzadinha. Alguns bairros se transformaram perto de uma fábrica, não é isso? Lembra lá da história da Joana, o bairro que ela mora, né? Que ela morava, foi construído perto de uma fábrica. Então, vocês vão escrever aqui o nome fábrica. Fábrica. Antigamente, a iluminação nos bairros era feita com os lampiões. Lampiões. Eu sei que vocês estão respondendo aí de casa, porque vocês estão fera no assunto, né? Bora lá. Letra C. Para se locomover pelo bairro, muitas pessoas usavam o serviço dos cocheiros. Isso mesmo. Cocheiros. Letra D. Há 100 anos, a maioria das ruas não eram asfaltadas. Asfaltadas. Aqui, gente, a letra de tia está aí em cima do desenho, mas aí dá para vocês fazerem melhor, né? Porque a tia aqui fica com um espaço menor que o de vocês. Bora lá. Sem água encanada, a população costumava retirar água dos poços. Lembra lá que a tia falou dos poços artesanais? Agora nós vamos completar a nossa cruzadinha, utilizando as palavras que nós preenchemos aqui, né? Da atividade em cima. Na letra A, nós completamos com o nome fábrica. Então, nós vamos começar aqui. Lembrando que é uma letrinha por bolinha, certo? Fábrica. Olha lá, certinho. Na letra B, foi o nome lampiões. Letra B.
letra C foi o nome cocheiros. Cocheiros. Na letra E foi o nome poços. Poços. E na letra D, né, é asfaltadas. Asfaltada. Olha lá. Asfaltada. Então, a nossa cruzadinha ficou assim. Letra A, fábrica. Letra B, lampiões. Letra C, cocheiros. Letra D, asfaltada. E letra E, poços. Certo? Que era onde as pessoas retiravam a água para poder se higienizar. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Tenham prestado bastante atenção e acompanhado as atividades aí no livrinho de vocês, tá certo? Lembrando, gente, as primeiras atividades devem ser feitas lá no caderninho de vocês, tá? E a resposta é pessoal. Um beijo grande no coração de vocês. E a nossa agendinha para essa aula de história hoje vai ser no módulo 3 de vocês, página 247 e 248. Caprichem, tá bom? Beijo, tchau!